Fala aí, pessoal, beleza? Vamos aí de Anderson mais uma vez, né? Overdose de Anderson. Vai ficar Andersonzado, né? Muito Anderson na sua vida. Então agora a gente vai trabalhar com mineração em período pombalino. E é um contexto de construção interessante pelo seguinte, como consequência do processo de expansão territorial, a gente pode dizer que você tem a descoberta de ouro, são os bandeirantes que descobrem, né? Você tem a figura do Antônio Arzão e do Antônio Dias de Oliveira, que conseguem ali encontrar alguns sinais de ouro no final do 17, 1693, 1698, e aí você dá início ao ciclo do ouro, região de Minas Gerais, né? Esse momento de mineração que vai ter vários elementos interessantes. Você tem primeiro, né, essa ideia da corrida do ouro, toda a transformação e foco na região sudeste, essa imagem, uma imagem de uma lavra, né? Você, nas lavras, você já tem uma exploração de ouro mais profunda, você já está desviando o rio, já está usando o trabalho escravo, você já está tendo alguns elementos. Mas no começo você teve a faiscação, que foi um tipo de mineração associado a garimpo, a uma galera mais pobre, né? Uma galera mais particular. Esse ouro esgotava rápido, ouro de aluvião. Aí você ia para as minas, você ia para escavar, você ia para mexer em rio, você ia com o objetivo de escavar a nível profundo, a nível mais profundo. E aí você tem trabalho escravo e tudo mais. Então a gente tem agora a gente pode dizer que é um ciclo de entrada de gente escravizada. Porque você vai ter essa demanda da mineração, vai trazer muita gente escravizada para o eixo sudeste, que hoje é o sudeste. Isso vai fazer desenvolver a região, o aumento do mercado interno, vai ter surgimento de cidades, vai ter transferências de capital por conta desse homem aí do lado, que é o Marquês de Pombal, e vê que a economia, que o eixo econômico, ele está muito mais Rio de Janeiro do que Salvador, por conta da mineração, dos efeitos da mineração, dos impactos da mineração. Então, assim, a mineração é interessante que essa aula é meio que uma aula do século XVIII do Brasil, tratando como o início do XVIII, com o ciclo do ouro, essa mudança a nível de você ter surgimento de cidades, aí você tem mais espaço urbano, classe média, jornalistas, né? Você vai ter surgimento de ideias, vai começar a pipocar algumas ideias aí interessantes. A gente pode falar também de cultura, como Aleijadinho, Barroco, a questão do arcadismo, né? Cláudio Manuel da Costa, Tomás Antônio Gonzaga. Então você vai ter uma intelectualidade surgindo. E antes era muito campo, campo, campo. Agora, não estou dizendo que vai ter um êxodo rural, pelo amor de Deus. Mas eu estou dizendo que vai ser um contexto legal, interessante de melhoria, né? De você ter uma ideia de civilização, de espaço urbano, de trabalhar desse sentido. Então, eu acho que vale a pena pensar dessa forma, né? Pensar nessa leitura. E aí você vai ter sistema tributário, né? Você vai ter Intendência Geral das Minas, você vai ter as fintas, para criar lá aquela cota anual de 30 arrobas, aí depois você passa para captação, para casa de fundição, aí depois você aumenta a cota anual, você vai lá, faz a cota anual de 100 arrobas, porque você já alega que está tendo desvio, já alega que está tendo roubo, aí você aplica derrama, aplica elementos aí interessantes nesse contexto, beleza? Tranquilo? Então é importante a gente pensar, né, a mineração quanto elemento, quanto a cenário, a contexto que está associado a essa ideia de transformação econômico-social do Brasil, de fazer algumas mudanças importantes e de até mesmo estimular uma vinda maior de portugueses para cá, e o governo de Portugal vai ter que estabelecer um decreto para limitar essa vinda, né? Porque a galera tava vindo em peso porque é ouro, né? E aí essa ideia de ouro, mas que lembre-se, que eu já até comentei sobre isso, que o ouro mesmo no seu auge não superou o açúcar. E aí esse cara aqui, o bonitão Marquês de Pombal, é o cara que, por exemplo, vai ter, vai introduzir medidas fiscais de maior controle, né? A gente não vai falar agora do Conselho Ultramarino, vai se concentrar nessa ideia do ouro e do Pombal, eu vou falar do Conselho em Revoltas Nativistas, mas eu tenho um Pombal que já vive o Conselho Ultramarino e que ele vai aumentar a busca por arrecadação, a busca por aumento de impostos, vai executar derrama, porque ele vai viver a decadência da mineração. Ele vai viver um momento que a mineração vai entrar em decadência, que você vai ter surgimento de 10 iluministas e que você começa a alimentar problemas aí. Então é interessante pensar
esses dois momentos de século XVIII, né? Esse momento inicial que eu vou ter muitas revoltas nativistas, o segundo momento que eu vou ter revoltas já emancipacionistas. Então a gente já pensa os próximos vídeos ali acontecendo ao mesmo tempo, tá ligado? Acontecendo aí na mesma seara. O Pombal, que também vai ser responsável por ser representante do despotismo, um déspota esclarecido, e aí vai afastar a jesuíta daqui, vai acabar com a capitania hereditária para transformar tudo em capitania da coroa, vai mudar a capital, vai criar subsídio literário, vai fazer mudanças importantes e significativas na realidade colonial brasileira com o objetivo de melhorar a gestão econômica, a administração nesse cenário. Então vale a pena a gente pensar isso. Foi a introdução de 6 minutos praticamente, então por isso que essas introduções estão muito ricas.